Estamos apresentando Boca Quente. Júnior Soares. Corta pra mim, corta pra mim. Muito bem, garotinho, corta pra mim. Olha, nós vamos direto agora à entrevista do Dr. Macário. A enquete continua aí, você pode respondendo aí pra gente, se você é a favor ou não da menoridade, baixar essa menoridade para 16 anos. O cara é presidente da República, ele é vereador, ele é deputado, mas não pode arcar com os próprios erros, né? Então, eu acho isso errado. E sua opinião? Qual a sua opinião? Eu vou direto para a entrevista do Dr. Macário. Se der tempo, a gente coloca mais algumas pessoas no zap. Hoje o programa está realmente corrido. Vamos lá. Entrevista do Dr. Macário, quando nós, hoje pela manhã, uma conversa completa. Você acompanha a partir de agora. Muito bem. A reportagem do Difusora Ponto 1, Rádio Difusora Cajazeira e Patamontera FM, conversa com o Dr. Macário, que é juiz da primeira vara daqui de Cajazeiras, das ações penais, é isso, doutor? Isso. E também está à frente desse processo que envolve a garota chamada Yane Marie. Esse problema que vem se arrastando há um ano na terra do Padre Rolim e que dessa vez a gente veio conversar diretamente com o juiz que está à frente desse caso, o Dr. Macário. Dr. Macário, inicialmente, quero agradecer por nos receber aqui no seu gabinete, no Fórum Ferreira Júnior, e a questão é a seguinte. A pergunta que não queria calar era a seguinte: quem matou Yane Marie? Essa seria a pergunta. Agora já não é mais. A pergunta agora é: quando o assassino de Yane Marie será preso? Nós sabemos que o inquérito foi concluído, já existe inclusive a indicação de quem seja o autor do crime baseado em provas contundentes. Foram tirados DNA das unhas da vítima, né, de pele do próprio assassino, e que já existe aí a descrição de quem seria o assassino de Yane Marie. Outra questão sobre esse caso, doutor, é que esse cara, inclusive, foi candidato a vereador na cidade de Cajazeiras, segundo as próprias pessoas que estão acompanhando o caso de perto, e a gente pergunta ao senhor, como está esse processo? O que está acontecendo? Por que o assassino, já identificado, a justiça não colocou ele ainda atrás das grades? Existe informações, doutor Macário, que ele, inclusive, não está mais na terra do Padre Rolim, inclusive com a família. Muito obrigado por nos receber. Júnior, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você sobre esse caso, né, de prestar esses esclarecimentos para a população, para a comunidade daqui de Cajazeiras, né? Então, inicialmente, meu bom dia a todos. Bom, este caso, na verdade, é um caso que aconteceu há pouco mais de um ano, né, essa morte lamentável, uma tragédia. E o que é que acontece? A partir desta morte, foram iniciadas as investigações pela autoridade policial. Essas investigações, elas primeiro direcionaram para uma outra pessoa, né? Inclusive essa outra pessoa, ela permaneceu sob uma prisão temporária pelo prazo de 30 dias. Logo depois verificou-se que talvez não fosse essa pessoa, então ela foi liberada, né? E as diligências policiais continuaram. Foi feito, então, alguns exames de DNA, né, na vítima, e foram identificados alguns materiais. Esses materiais então foram encaminhados para a perícia. A perícia, de forma cuidadosa, de forma diligente, realizou todos os testes que foram possíveis, inclusive dentro das limitações da Polícia Técnica daqui da Paraíba, e ao final elaborou o relatório pericial. Esse relatório ele foi acostado aos autos, né, e agora em setembro, então, a autoridade policial chegou ao fim dessas investigações, indiciando uma pessoa, né. Este processo, então, esse inquérito finalizado, ele foi encaminhado para o Ministério Público. Atualmente, esse processo se encontra com o promotor de justiça. O promotor de justiça, nessa fase, ele tem algumas opções. Ele não necessariamente ele vai apresentar a denúncia. O Ministério Público, na sua qualidade de custos de dominis litis, né, de dono da ação penal, ele pode verificar que talvez seja necessária a realização de novas diligências para fins de proposição de uma ação penal, tá certo? Mas, de toda forma, isso fica, né, sob o escrutínio e em análise do Ministério Público, do promotor de justiça. Em conclusão, o que eu quero dizer é que este processo, na verdade, ainda não chegou para mim. Eu só posso tomar ciência destes elementos, desses indícios que existem dentro dessa investigação, após a eventual apresentação de uma denúncia.
E aí sim, se houver algum pedido do Ministério Público em relação à questão da prisão dessa pessoa que foi indiciada, ou destas pessoas que foram indiciadas, eu não sei ao certo quantas pessoas foram indiciadas nesse inquérito, a partir desta comunicação do Ministério Público é que eu posso tomar uma decisão. Tá certo? Então, se você diz assim, o processo ele está se arrastando há mais de um ano, mas na verdade, esse um ano que decorreu foram de investigações. Né, foram de a autoridade policial sempre tomando os cuidados devidos, né, com muita diligência, na verdade, foi que houve então esse lapso temporal de um ano dessas investigações para poder identificar essas pessoas. Ele pode pedir que sejam realizadas novas diligências. Né? Nós sabemos que esses crimes de morte, esses crimes que têm uma grave comoção social, a comunidade, a população sempre demanda uma rápida solução, mas nós não podemos, né, atropelar o procedimento que está previsto no Código de Processo Penal, sob pena de, no futuro, a gente acabar incorrendo na nulidade e colocar todo o trabalho a perder. Né? Então, muito mais nestes casos em que existe uma grave comoção social, é necessário nós tomarmos cuidado para realizar todo o procedimento de forma correta, obedecendo os prazos, assegurando o direito de defesa para que nós não incorramos numa nulidade no futuro. Quando o Ministério Público, quando o promotor de justiça ele se manifestar neste processo, esses autos deles vêm conclusos para mim. Se for apresentada uma denúncia, nós vamos então iniciar, né, o procedimento, o processo criminal contra a pessoa ou as pessoas que tiverem sido denunciadas lá. Então nós vamos citar essas pessoas para apresentarem suas respostas à acusação, apresentarem suas defesas, indicarem testemunhas a serem ouvidas. Né? Num segundo momento, nós vamos realizar então as audiências para poder ouvir essas pessoas, tá certo? E se for o caso, a gente encaminha então esse processo para o Tribunal do Júri. Na verdade, para fim de esclarecimento, acredito que você saiba, mas talvez muitos dos espectadores não saibam, nesses crimes que envolvem, que são crimes dolosos contra a vida, né, a exemplo, por exemplo, do homicídio, seja consumado ou tentado, quem decide efetivamente esse caso não é o juiz togado, né, não sou eu. Na verdade, quem vai decidir esse caso é a própria população, a própria comunidade daqui de Cajazeiras. O júri popular. Exatamente, o júri popular, que é formado aí por 7 jurados e juradas escolhidos dentre, né, a comunidade daqui de Cajazeiras. Eles é que apreciam todas essas provas, eles é que analisam conforme seu juízo individual, né, se estas provas são suficientes, se não são suficientes para levar a uma condenação. Seguindo os prazos da lei, se houver recurso, acredito que este processo ele deva tramitar aí em torno de 6 meses. Ainda para frente. Exatamente, para frente. Muito em torno bem. de 6 meses. Eu acho que esse prazo aí ele é bastante adequado para a gente assegurar, né, que as pessoas que estejam envolvidas, elas apresentem, se for o caso, suas respostas à acusação, suas defesas, e que dê tempo da gente ouvir também todas as pessoas que forem indicadas. Tá certo. Júnior, eu é que agradeço essa oportunidade de me dirigir aos seus ouvintes, né, aos seus espectadores, e poder explicar. Muitas vezes a pessoa, o leigo, ele não compreende porque é que há uma demora, né, no julgamento desses processos criminais. Na verdade, a lei processual, ela estabelece um rito, estabelece um procedimento que ele não é exclusivamente para proteger, como se diz vulgarmente, né, para proteger bandido. Não, na verdade, esse procedimento que se aplica ao eventual bandido é o mesmo procedimento que garante também que um inocente não seja posto na cadeia de forma equivocada. Né? Então, esse procedimento é um procedimento padronizado, né, e nós devemos segui-lo justamente para isso, para garantir que a decisão ela seja justa, que ela seja adequada e que se faça justiça. Até porque todo acusado tem seu direito de defesa, na verdade. Claro, todos eles têm direito de defesa. Muito obrigado. Obrigado a todos.